E ele termina no versículo 32, o escritor aos Hebreus, dizendo assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Ora, todos esses nomes aqui são conhecidos de quem conhece a palavra de Deus, de quem estuda a Bíblia. Gente de fé, gente maravilhosa, gente com histórias especiais em sua vida. Mas eu quero chamar a atenção de um nome aqui. Eu poderia falar de dois, de Raabe, a meretriz. Olha o nome dado aqui, Raabe, chamada a meretriz, e Jefité. O que fariam esses dois nomes na galeria dos heróis da fé? Mas eu quero me ater, nessa oportunidade, ao nome de Jefité. Quem foi Jefité? Quando nós vamos para a Bíblia, lá no livro de Juízes, no capítulo 11, começa assim, dizendo: então era Jefité, o gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Então, primeira coisa, que era valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Diz também a palavra que a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já repeliram, ou seja, rejeitaram a Jefité. Quer dizer, filho de uma prostituta, agora rejeitado por seus irmãos. E também eles falaram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então ele era filho de uma prostituta, ele era rejeitado pelos irmãos e agora deserdado. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Ou seja, depois de ser filho de uma prostituta, depois de ser rejeitado pelos irmãos, foi tirada a sua herança, foi deserdado, agora ele se tornou um fugitivo também. E olha o que diz ainda o texto: e homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com eles. Então agora, além de tudo, Jefité virou um bandido, um homem leviano, saqueador de cidades. Olha a história desse homem. Quem é esse Jefité que aparece agora na galeria dos heróis da fé? Que coisa interessante. Quando o seu povo foi lutar com uma nação inimiga, seus irmãos e os anciãos de Gileade entenderam que Jefité poderia ser útil a eles e foram chamá-lo para ser o comandante daquela peleja, para ser o seu comandante naquela guerra. E Jefité encontrou ali, viu ali, uma oportunidade para ser usado por Deus. Diz a palavra que Jefité orou. Jefité disse a sua palavra com sinceridade diante do Senhor, aceitou o desafio. E olha o que diz a Bíblia, que o Espírito do Senhor se apossou de Jefité e eles venceram a guerra. Que coisa interessante! Um homem que teve uma vida, um currículo desprezível, um currículo que ninguém queria. Um homem que foi rejeitado pelos seus irmãos por ser filho de uma amante do seu pai, rejeitado pelos seus irmãos, deserdado, fugitivo, virou bandido, agora se torna um guerreiro, um líder, um general de uma batalha a convite dos seus irmãos. Ele se coloca na presença de Deus, faz um voto com Deus, fala com o Senhor, o Espírito Santo vem se apossa dele. Meu amigo, eu não sei qual a sua situação, meu irmão, não sei o que você está passando. Se o Espírito Santo se apossar da sua vida, é momento de você agora se colocar nos pés do Senhor. É difícil encontrarmos alguém com um currículo pior do que Jefité, mas ele se colocou na mão de Deus e diz a palavra que ele venceu a guerra. E sabe o que aconteceu? Os seus irmãos se reuniram com os anciões daquela terra e o colocaram como juiz. E termina o capítulo dizendo que Jefité julgou a Israel por 6 anos e depois veio a falecer. E depois ninguém fala mais nada de Jefité. Ele aparece na galeria dos heróis da fé. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei o que se passa no seu coração. Quem sabe gemendo, chorando, rejeitado pelos seus. Quem sabe traído.
quem sabe com derrotas amargas que você sofreu em sua vida, mas Deus tem falado com você. Aliás, Deus está falando com você nessa oportunidade, uma história de transformação. Se Deus fez um milagre na vida de Jefité, se ele se tornou um campeão nas mãos de Deus, se mais tarde ele aparece com Davi, com Abraão, Isaac e Jacó, mais tarde ele aparece com Moisés, ele aparece com Elias, com os grandes nomes da Bíblia, o que Deus não poderá fazer com a sua vida? Creia em Deus, creia em Jesus, abra o seu coração, chame o Espírito Santo para fazer morada em sua vida, arrependa-se dos seus pecados, deixa Deus fazer o sobrenatural, deixa Deus fazer o extraordinário, e você vai ver que você vai se transformar também no herói da fé. Deus tem muito mais. Deus é especialista em transformar do pior o pior no melhor. Deus é especialista em transformar os que não são para confundir os que são, aqueles que não têm qualquer conhecimento para deixar em polvorosa os sábios. Deus quer usar a sua vida. Abra o seu coração, confesse os seus pecados, confesse a Jesus como Salvador, entregue a sua vida a Ele. Você pode pensar, eu vou arrumar primeiro a minha vida. Não faça isso. Não tente isso, porque isso é impossível. Entregue nas mãos do Senhor, porque Ele sim pode te transformar, mudando completamente o quadro da sua vida, mudando a sua situação. Ore comigo nesta hora. Pai de amor e de bondade, louvado seja o teu nome para todo sempre. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de dizer que só Jesus Cristo pode transformar. Só Jesus Cristo pode mudar situações. Só Jesus Cristo pode transformar o homem sem valor em um campeão, em um herói da fé. Assim como fizeste com a vida de Jefité. Eu oro por esse meu irmão, por essa irmã, por esse amigo, Senhor, que ouve essa mensagem nessa hora, que chora, desiludido, talvez traído, rejeitado, Senhor, mas ele se coloca nas tuas mãos agora. Que o Espírito Santo venha fazer morada, purifica-o com o sangue de Jesus Cristo, transforma e muda a sua situação. Agora nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Está difícil, está fechado o teu caminho em toda direção. Não tem jeito, sempre alguém está dizendo não há solução. Mas Deus muda num instante a sua vida, se assim você crer. Faz você mudar, derruba muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda tua, da minha, o da nossa, aleluia. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, terá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar sua situação. Sua vida, você perdido está. Não aceites
diga agora estou liberto. Deus vai me ajudar. Esse medo que aos poucos vai tomando o meu coração. Mande o sair. Deus hoje ainda vai mudar tua situação. Muda a sua, muda a minha, muda nossa, aleluia. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, terá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar sua situação. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e pela fé já mudou nossa situação. Deus é Deus e já mudou nossa situação. Muito bem, irmãos e amigos, foi muito bom estar com vocês em mais essa edição do programa Aspecto Cristão. Voltaremos em breve nessa mesma emissora, compartilhando as bênçãos de Deus com a sua vida. Repito, se você quiser entrar em contato conosco, o endereço é Rua Assembleia de Deus, número 251, Centro Cubatão, São Paulo. O CEP é 11.500-040. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Lembrando sempre que a alegria do Senhor é a nossa força. Está difícil, está fechado o teu caminho em toda direção. Não tem jeito, sempre alguém está dizendo não há solução. Mas Deus muda num instante a sua vida, se assim você crer. Faz você mudar, derruba muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda a tua, muda a minha, muda a nossa, aleluia. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar